Já alguma vez se deitou a pensar que estava a fazer tudo bem, a seguir os conselhos do médico, a tomar os seus medicamentos, apenas para acordar de manhã com o coração a palpitar e uma sensação de tontura? Já se perguntou por que é que, apesar dos seus esforços, a sua tensão arterial parece ter vontade própria, especialmente durante a noite? Esta é uma realidade dolorosa para muitos de nós. A noite, que deveria ser um tempo de descanso e recuperação, torna-se uma fonte de ansiedade. Ficamos preocupados com o que os números na máquina de tensão vão revelar pela manhã. E o segredo para este mistério pode estar escondido num hábito noturno que muitos consideram não só inofensivo, mas até benéfico para o coração. Uma bebida que talvez esteja na sua mesa de cabeceira neste preciso momento. Neste vídeo, vamos desvendar que bebida é essa. Por que é que um cardiologista a considera um gatilho perigoso para a sua tensão arterial durante a noite? E mais importante, o que pode fazer para proteger o seu coração enquanto dorme? Vamos explorar alternativas deliciosas e calmantes que não só o ajudarão a dormir melhor, mas também a manter a sua tensão arterial sob controlo. Fique até ao fim, porque a última dica que vou partilhar é algo tão simples e poderoso que pode transformar completamente as suas noites e a sua saúde. Vamos então falar diretamente sobre este hábito que pode estar a sabotar a sua saúde sem que se aperceba. O que será esta bebida tão comum nas casas portuguesas que, consumida à noite, pode estar a preparar o terreno para um perigoso aumento da tensão arterial? Estamos a falar do álcool. Sim, refiro-me àquele copo de vinho tinto que lhe disseram que faz bem ao coração, aquela cerveja para relaxar ao fim do dia, ou até aquele pequeno cálice de vinho do Porto ou de uma aguardente para ajudar na digestão. Eu sei o que está a pensar. Mas espere, sempre ouvi dizer que um copinho de vinho tinto por dia até é recomendado pelos médicos. E essa é uma meia-verdade perigosa que precisa de ser esclarecida, especialmente quando se trata do momento do consumo. A cultura portuguesa está profundamente ligada ao vinho. É parte das nossas refeições, das nossas celebrações, dos nossos convívios. É o néctar que une famílias à mesa. E não estou aqui para demonizar um pilar da nossa cultura. Estou aqui para lhe dar a informação completa, para que possa tomar as melhores decisões para o seu coração. O problema não é necessariamente o copo de vinho, mas sim o quando o bebe. Quando consome álcool à noite, perto da hora de dormir, desencadeia uma série de reações no seu corpo que são tudo menos relaxantes para o seu sistema cardiovascular. Inicialmente, o álcool pode ter um efeito vasodilatador, o que significa que relaxa e alarga os seus vasos sanguíneos, podendo até causar uma ligeira e temporária descida da tensão arterial. É por isso que pode sentir uma sensação de calor e relaxamento. E é aqui que o engano acontece. Você pensa, isto está a fazer-me bem, estou a relaxar. Mas o que acontece algumas horas depois, no meio da noite, enquanto dorme, é o oposto. O seu corpo começa a metabolizar o álcool. Este processo faz com que os seus vasos sanguíneos se contraiam novamente, e muitas vezes de forma mais intensa do que antes. Este fenômeno é conhecido como efeito rebote. A sua tensão arterial, que tinha descido, agora sobe e pode atingir picos perigosos precisamente quando o seu corpo deveria estar no seu estado mais calmo e reparador. Pense nisto como esticar um elástico. Primeiro ele cede e parece relaxado, mas quando o larga, ele volta com força. É isso que acontece com os seus vasos sanguíneos. Além disso, o álcool, mesmo em pequenas quantidades, perturba profundamente a arquitetura do seu sono. Pode ajudá-lo a adormecer mais rápido, mas a qualidade desse sono é muito pobre. Impede que entre nas fases mais profundas e restauradoras do sono, o chamado sono
REM. O resultado? Acorda várias vezes durante a noite, mesmo que não se lembre, e o seu corpo não consegue descansar verdadeiramente. Este sono fragmentado e de má qualidade é um fator de estresse para o organismo, que responde libertando hormonas como o cortisol e a adrenalina. Estas são as mesmas hormonas de luta ou fuga que disparam em situações de perigo, e uma das suas funções é, precisamente, aumentar a tensão arterial. Portanto, aquele copo de vinho que era para o relaxar acaba por colocar o seu corpo num estado de alerta e estresse durante a noite. Há ainda outro fator crucial: a desidratação. O álcool é um diurético. Faz com que urine mais, levando à perda de líquidos. Quando está desidratado, o volume de sangue no seu corpo diminui. Para compensar, o seu coração tem de bater mais depressa e com mais força para fazer circular o sangue, que se torna ligeiramente mais espesso. Isto, inevitavelmente, aumenta a pressão sobre as paredes das suas artérias. Imagine uma mangueira. Se diminuir a quantidade de água e a tornar mais espessa, a bomba tem de trabalhar muito mais para a empurrar. O seu coração é essa bomba. Por fim, e isto é de extrema importância para quem já toma medicação, o álcool pode interferir com a eficácia dos seus medicamentos para a tensão arterial. Pode potenciar os seus efeitos secundários, como tonturas e sonolência, ou simplesmente anular os seus benefícios, tornando o seu tratamento menos eficaz. Lembro-me do caso de um senhor, o senhor Joaquim, um homem de 70 e poucos anos, que se orgulhava do seu copo de vinho do Douro todas as noites ao jantar. Ele acreditava firmemente que era o seu segredo para a longevidade. No entanto, queixava-se de acordar com dores de cabeça e de sentir o coração acelerado pela manhã. As suas medições de tensão arterial matinais estavam sempre altas, apesar de tomar a medicação religiosamente. O médico sugeriu-lhe uma experiência simples. Durante 2 semanas, substituir o copo de vinho por um chá de camomila. O senhor Joaquim ficou relutante, mas concordou. Para sua surpresa, ao fim de poucos dias, começou a acordar a sentir-se mais descansado. As dores de cabeça desapareceram e os seus números de tensão arterial pela manhã estavam consistentemente mais baixos. Ele não teve de abandonar o seu precioso vinho para sempre, mas aprendeu a apreciá-lo mais cedo. Talvez um pequeno copo ao almoço de domingo, e não como um ritual noturno. Esta pequena mudança fez uma diferença gigante na sua saúde. A mensagem aqui não é de proibição total, mas de consciência e de timing. Proteger o seu coração à noite significa criar um ambiente de verdadeira calma e recuperação, e o álcool, infelizmente, cria uma falsa sensação de relaxamento que acaba por ter o efeito contrário. Agora que compreendemos o perigo escondido neste hábito tão comum, a pergunta natural é: então, o que devo beber à noite para relaxar de verdade e proteger o meu coração? Felizmente, a natureza oferece-nos alternativas maravilhosas, seguras e verdadeiramente benéficas. Então, se o copo de vinho à noite não é o melhor amigo do nosso coração, o que podemos colocar no seu lugar? A resposta é mais simples e reconfortante do que imagina. Não precisamos de recorrer a nada complicado ou caro. Muitas vezes, as melhores soluções já estão na nossa despensa ou até no nosso jardim. Vamos explorar algumas bebidas noturnas que não só são seguras, como ativamente promovem um coração saudável e um sono reparador. A primeira e talvez mais conhecida alternativa é o chá de camomila. A camomila é como um abraço quente numa chávena. Há gerações que as nossas avós nos dão uma chávena de camomila para nos acalmar quando estamos mais nervosos ou para nos ajudar a dormir.
e a sabedoria popular tem uma base científica sólida. A camomila contém um antioxidante chamado apigenina, que se liga a certos receptores no nosso cérebro, diminuindo a ansiedade e iniciando o processo do sono. Mas os seus benefícios não se ficam por aqui. Os flavonoides presentes na camomila têm sido associados à melhoria da saúde cardiovascular, ajudando a relaxar os vasos sanguíneos e a reduzir a inflamação, fatores que contribuem para uma tensão arterial mais baixa e estável. Para preparar um bom chá de camomila, evite ferver as flores diretamente, pois isso pode destruir alguns dos seus compostos mais delicados. O ideal é aquecer a água até quase ferver, deitá-la sobre as flores de camomila, secas ou frescas, e deixar em infusão, tapado, durante uns 5 a 10 minutos. Beba o morno cerca de 1 hora antes de se deitar. Será o primeiro passo para uma noite de verdadeira tranquilidade. Outra estrela do mundo das infusões, muito querida em Portugal, é o chá de cidreira ou de Lúcia Lima. Quem não tem um pé de cidreira no quintal ou num vaso na varanda? O seu aroma cítrico e fresco é, por si só, relaxante. Tal como a camomila, a cidreira é famosa pelas suas propriedades calmantes. Ajuda-se a aliviar o estresse e a ansiedade, que são grandes inimigos de uma tensão arterial controlada. Quando estamos estressados, o nosso corpo liberta cortisol. E como já vimos, esta hormona aumenta a tensão. Beber uma chávena de chá de cidreira à noite é como enviar uma mensagem ao seu corpo a dizer: está tudo bem, podes abrandar, podes relaxar. Este simples ritual ajuda a diminuir os níveis de cortisol, permitindo que o seu sistema nervoso se acalme e se prepare para o descanso. A Lúcia Lima tem um efeito semelhante, sendo também excelente para a digestão, o que pode contribuir para uma noite mais confortável, especialmente se teve um jantar mais pesado. Agora, se procura algo um pouco diferente, uma bebida que remete à infância e ao conforto do lar, que tal um copo de leite morno? Sim, o clássico leite morno. O leite contém triptofano, um aminoácido essencial que o nosso corpo utiliza para produzir 2 hormonas muito importantes para o sono: a serotonina, que promove o relaxamento e o bem-estar, e a melatonina, a hormona que regula o nosso ciclo de sono-vigília. O calor da bebida tem também um efeito psicológico reconfortante, ajudando a relaxar os músculos e a acalmar a mente. Se quiser, pode adicionar uma colher muito pequena de mel, não só pelo sabor, mas porque o pequeno pico de insulina que o açúcar provoca ajuda o triptofano a chegar mais facilmente ao cérebro. No entanto, uma palavra de cautela. Opte por leite magro ou meio gordo para evitar gorduras saturadas e use o mel com muita moderação para não perturbar os seus níveis de açúcar no sangue. Esta opção, claro, não é adequada para quem tem intolerância à lactose. Por fim, quero partilhar uma opção um pouco mais invulgar, mas extremamente poderosa para a saúde cardiovascular. Água morna com umas rodelas de gengibre e umas gotas de limão. O gengibre é um verdadeiro superalimento para o coração. É conhecido pelas suas propriedades anti-inflamatórias e por ser um vasodilatador natural. Isto significa que ajuda a relaxar os músculos que revestem os vasos sanguíneos, permitindo que eles se alarguem. Vasos sanguíneos mais largos significam que o sangue flui com menos pressão, o que resulta numa diminuição da tensão arterial. O limão, por sua vez, é rico em vitamina C e outros antioxidantes que protegem as nossas artérias dos danos causados pelos radicais livres e ajudam a manter a sua elasticidade. Juntos, criam uma bebida noturna desintoxicante e protetora do coração. Prepare-a com água morna, não a ferver, para preservar as propriedades do limão. É também uma excelente ajuda digestiva.
Mas se sofre de azia ou refluxo, talvez seja melhor optar por uma das outras infusões mais suaves. Veja, substituir o hábito do álcool não significa privação. Significa uma troca inteligente. Trocar um relaxamento falso e prejudicial por um relaxamento genuíno e curativo. É um ato de amor próprio, um investimento na sua saúde e na sua paz de espírito. Cada uma destas bebidas tem o seu próprio encanto e os seus benefícios específicos. Experimente e veja qual delas se adapta melhor a si. Mas a preparação para uma noite tranquila não termina com a escolha da bebida certa. O que fazemos na hora que antecede o deitar é igualmente crucial para garantir que o nosso corpo e a nossa mente estão prontos para o descanso profundo de que o nosso coração tanto precisa. Criar uma rotina noturna tranquila é tão importante quanto a bebida que escolhemos para nos acompanhar. É como preparar o palco para o grande espetáculo do sono reparador. E um dos hábitos mais transformadores que podemos adotar na era moderna é o que eu gosto de chamar de pôr do sol digital. Pense nisto. Durante milhares de anos, a humanidade viveu em sintonia com o ciclo do sol. Quando o sol se punha, a escuridão sinalizava ao nosso cérebro que era hora de começar a produzir melatonina e preparar o corpo para dormir. Hoje, mesmo depois do sol se pôr, inundamos as nossas casas e os nossos olhos com a luz artificial brilhante dos ecrãs de televisão, dos telemóveis e dos tablets. Esta luz, especialmente a luz azul emitida por estes aparelhos, engana o nosso cérebro. Faz-lhe pensar que ainda é de dia, suprimindo a produção de melatonina. O resultado é que ficamos ligados, com a mente a mil, e demoramos mais tempo a adormecer. E quando finalmente adormecemos, o sono é mais leve e menos reparador. Como já sabemos, um sono de má qualidade leva a um aumento do estresse e da tensão arterial. A solução é simples, embora possa exigir um pouco de disciplina no início. Defina uma hora para desligar todos os ecrãs, pelo menos uma hora antes de se deitar. Use essa hora para fazer a transição do ruído do dia para a calma da noite. O que pode fazer nessa hora sem ecrãs? As possibilidades são infinitas e maravilhosas. Pode ler um livro, um daqueles de papel, sentir o cheiro das páginas, mergulhar numa história. Pode ouvir música calma. Talvez uma música clássica suave, um fado mais melancólico e tranquilo, ou sons da natureza. Pode simplesmente sentar-se na sua poltrona favorita, com a sua chávena de chá, e conversar com o seu cônjuge ou simplesmente estar em silêncio, a organizar os pensamentos. Esta pausa digital é um presente que dá a si mesmo, permitindo que a sua mente abrande naturalmente. Outro hábito incrivelmente benéfico é incorporar alguns alongamentos suaves ou exercícios de respiração na sua rotina. Não precisa de ser nada complicado ou de se transformar num atleta de yoga. Falamos de movimentos simples e gentis para libertar a tensão acumulada nos músculos ao longo do dia, especialmente no pescoço, ombros e costas. Sentado numa cadeira, pode lentamente inclinar a cabeça de um lado para o outro, ou rodar os ombros para trás e para a frente. A respiração é uma ferramenta poderosíssima que temos sempre conosco. Experimente este exercício simples. Sente-se confortavelmente, feche os olhos, inspire pelo nariz contando lentamente até 4. Sinta o ar a encher os seus pulmões. Segure a respiração, contando até 4, e depois expire lentamente pela boca, contando até 6. Repita isto 5 ou 10 vezes. Este tipo de respiração profunda e controlada ativa o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema de descanso e digestão do nosso corpo. Ele diminui o ritmo cardíaco, relaxa os músculos e reduz a tensão arterial de forma quase imediata. É como um tranquilizante natural,
sem quaisquer efeitos secundários. E por último, mas talvez o mais importante de todos, é a consistência. O nosso corpo adora rotinas. Tente ir para a cama e acordar aproximadamente à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. Isto ajuda a regular o nosso relógio biológico interno, o chamado ritmo circadiano. Quando o nosso corpo sabe o que esperar, ele funciona de forma mais eficiente. A produção de hormonas, incluindo as que regulam o sono e a tensão arterial, torna-se mais estável e previsível. Isto evita os picos e vales que podem ser tão desgastantes para o nosso sistema cardiovascular. Assim como pode ver, não se trata apenas de evitar aquele copo de vinho à noite, que pode causar aqueles picos perigosos de tensão. Trata-se de construir um santuário de paz no final de cada dia. Trata-se de substituir esse hábito por algo verdadeiramente nutritivo para a alma e para o corpo, como uma chávena quente de chá de cidreira. Trata-se de criar um ritual que o honre, que lhe dê permissão para desligar do mundo exterior. Ao arrumar o telemóvel, ao fazer alguns alongamentos suaves, ao respirar fundo e ao permitir que o seu corpo e a sua mente relaxem verdadeiramente, está a oferecer ao seu coração o presente mais valioso de todos, a tranquilidade. Lembre-se, estas não são mudanças drásticas. São pequenos ajustes, gestos gentis de cuidado. Ninguém espera a perfeição. Cada pequeno passo que dá, cada noite em que opta por um chá em vez do vinho, é uma vitória para a sua saúde e para a sua paz de espírito. E agora gostaria muito de ouvir a sua história. Qual é a sua bebida preferida para relaxar à noite? Tem algum ritual especial que o ajude a desligar e a preparar-se para uma boa noite de sono? Por favor, partilhe a sua sabedoria e as suas experiências nos comentários abaixo. A sua dica pode ser exatamente aquilo que outra pessoa precisa de ler hoje. Se achou esta nossa conversa útil e esclarecedora, peço-lhe que deixe um gosto no vídeo. É um gesto simples que ajuda o YouTube a mostrar esta informação a mais pessoas que possam precisar dela. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho para não perder as nossas próximas conversas sobre como viver com mais saúde, energia e alegria depois dos 60. Cuide bem desse seu coração precioso. Ele é o motor da sua vida. Até a próxima, viva cada dia com saúde e com um sorriso. Um grande abraço.